E do céu para o estúdio, onde vamos continuar o jornal com Cancela Moura, hoje no comentário. Olá, Cancela, seja muito bem-vindo. Começamos com o tema do dia, o Conselho de Estado, que está reunido a esta hora. Cavaco Silva quer discutir o futuro de Portugal depois da Troika. Na sua opinião, que futuro será esse? Eu previamente a esta questão, eu acho que a sociedade se tem dividido um bocadinho sobre a importância destas reuniões e deste órgão. Em setembro passado ela serviu quase para uma manifestação, mais uma, pública, vivia-se aquela grande divergência na sociedade portuguesa sobre a TSU, portanto houve uma manifestação muito larga e muito transversal contra essa medida. Penso que foi até inédito ver-se junto ao Palácio de Belém uma manifestação daquela natureza. Curiosamente, hoje também se discute um bocado a TSU, mas não sobre os trabalhadores, sobre os pensionistas. Mas sobre os pensionistas. E é sobre essa égide que eu acho que muitas vezes há expectativas que estão demasiado altas ou que saem frustradas. Eu julgo que nós temos duas centrais sindicais. Aquilo que se reclama dos parceiros sociais, nomeadamente das centrais sindicais, é uma responsabilidade tão grande como aquela que reclamam dos políticos. E eu sei que na última reunião que tiveram sobre a concertação social, ou para preparar também o próximo Conselho Europeu, quer a UGT, quer a CGTP tiveram, portanto, duas posições públicas que me parecem um bocadinho estranhas. Nós estamos a falar de um órgão consultivo, de aconselhamento do Sr. Presidente da República e que efetivamente mais não fará do que uma reflexão sobre um conjunto de matérias que importarão para o posicionamento da Presidência da República. A UGT veio pedir clarificação das políticas do Governo e a CGTP, que hoje já estava a analisar o discurso, reclamou uma vez mais a demissão do Governo e eleições antecipadas, que eu acho que isto até torna um bocadinho descredibilizado o próprio discurso da CGTP relativamente a esta matéria, porque julgo que até o próprio Partido Socialista, que é o partido da alternância, julgo que não conviria até, nas circunstâncias atuais, haver uma crise política em cima desta crise económica. Portanto, este Conselho de Estado vai discutir, essencialmente, segundo a própria Presidência da República, duas matérias fundamentais. É o pós-Troika, que, como a Delfina disse muito bem, nem se sabe muito como é que irá evoluir no sentido de podermos já projetar para daqui a um ano aquilo que possa acontecer. Isto é, eu julgo que, sinceramente, a Presidência da República anda um bocadinho ao contrário. Eu julgo, salvo melhor opinião, que antes de estar a discutir o pós-Troika se deveria estar a discutir, ao nível de um Conselho de Estado, por exemplo, os cortes estruturais e definitivos no Estado, os 4 milhões e 800 mil euros, as mudanças, por exemplo, das regras das reformas dos portugueses, que são coisas que mexem com o dia-a-dia das pessoas, ou, por exemplo, a própria reforma da administração pública, tal como ela está neste momento a ser discutida, com um corte salarial previsto de 4%. Mário Soares, semana passada, dizia exatamente isso, que em vez do futuro gostava de falar do presente. E para além de se falar do presente, concretamente nestas matérias, porque efetivamente a Presidência da República não pode vir a terreiro só, e o Sr. Presidente da República está a fazer este Conselho de Estado na sequência de um discurso de 25 de Abril e, na minha modesta opinião, o que está a tentar agora é infletir um bocadinho a posição manifestamente política ou partidária que tomou, que também eu julgo conscienciosa, porque é importante que se diga que foi sob a égide do segundo resgate ou eventualmente até da saída do euro que se projetou o discurso do Presidente da República relativamente aos perigos de uma crise política nesta altura. E, portanto, ele pôs de lado qualquer questão alternativa em termos políticos, porque entende que o programa de ajustamento quer, efetivamente, os sacrifícios que neste momento os portugueses estão a ter, devam ter um resultado, ou ele acredita que assim seja, e, portanto, este é o tema central para dar continuidade a este discurso. Por outro lado, eu julgo que ele aproveita aqui, e já foi dizendo, julgo até para também cortar um bocadinho a direito aquela antecipação que fez Marcos Mendes da realização do Conselho de Estado, dizendo que isto poderá também surtir efeito para algumas reflexões para o próximo Conselho Europeu, que se vai realizar em junho. Eu confesso que tenho aqui alguma dificuldade, eu sei que o Governo e a Presidente da República conversam, mas admito que o Governo tenha dados muito mais concretos para poder, efetivamente, falar sobre aquilo que se vai fazer no Conselho Europeu, que naturalmente vai debater o aprofundamento económico e
e orçamental e os mecanismos de supervisão de controle orçamental, sobretudo para os países que neste momento estão fora das metas previstas. Ainda hoje, e a propósito do Conselho de Estado, Silva Lopes afirmava que Portugal terá de fazer uma nova renegociação com a Troika, mesmo após junho de 2014, o fim do nosso resgate, por não ter condições para regressar aos mercados. Acha que isto é um cenário que pode ser provável e, se sim, pode conduzir o país no próximo ano a um segundo resgate ou até a uma ajuda por parte das entidades europeias mais efetivas no regresso aos mercados? Sabe, neste momento também as questões políticas e económicas da Europa estão um bocadinho sem nós termos a verdadeira sensibilidade ou podermos projetar com um ano de distância aquilo que possa acontecer. O Dr. Silva Lopes é um economista reputadíssimo, conhecedor destas matérias como ninguém, é um ex-ministro das Finanças. Acredito que tenha algumas convicções nesta matéria, mas é importante dar um novo enquadramento a esta situação. O que ele diz é que, efetivamente, acha que irá, a tal renegociação de que todos falamos agora, que vai sempre acontecer. Porquê? Porque este último leilão de dívida pública há 10 anos correu assim. Não correu tão bem como o anterior há 5 anos. Porquê? Porque a taxa... Nem tão bem como o governo... Pretenderia, porque a taxa que assistiu a esta dívida foi muito próxima dos 6%. Próxima dos 6%. Que é o limite do perigo, não é? Exatamente. E é nesta medida que a Silva Lopes veio dizer que Portugal não se pode financiar, ou não pode regressar aos mercados a financiar-se acima dos 3%. O que será difícil. Há uma notícia, nós não sabemos, acho que neste momento este tipo de previsões são extremamente voláteis e eu vou dizer porquê. Ainda hoje há notícia de que a dívida há 5 anos da dívida pública portuguesa terá baixado dos 4%. A questão que se coloca é que Portugal já não pode contar com aqueles que neste momento têm ajuda efetiva em termos financeiros, que é Portugal, Espanha, Irlanda, Grécia e Chipre neste momento, mas também com outros países que, não pertencendo ao Sul ou ao arco, esta linha mediterrânica, começam agora a mostrar sinais de grande fragilidade económica e podem fazer pregar inclusivamente o euro. A França, por exemplo. Mais recentemente a Holanda, a França, e efetivamente pensa-se que estes dois países estarão tecnicamente em recessão e neste momento a Alemanha que ameaça efetivamente acontecer isso. Neste momento, quem iniciou a grande recessão a nível mundial, os Estados Unidos, já tem uma retoma, próximo do 1% de crescimento do PIB e a Europa, ao contrário, está em recessão. Porquê é que isto acontece, Cancela Moura? Falta gestão, faltam rostos, faltam líderes europeus, falta um novo pai para a Europa? Parece-me a mim que tem sido pacífico admitir, penso que todos os comentadores, especialistas em economia e em finanças e até em macroeconomia têm sido quase unânimes em dizer que aquilo que se passa na Europa é que vão-se tomando medidas de acordo com aquele momento. E eu julgo que este Conselho Europeu pode ser uma esperança no sentido de poder discutir, de facto, um aprofundamento da economia a nível de homogeneização, quer das políticas económicas e, sobretudo, financeiras. Eu até diria dos bancos nacionais, porque não existe, como por exemplo existe nos Estados Unidos, a Reserva Federal, que tem regras que acabam por Poderia ser o Banco Central Europeu ter as mesmas funções. E aquilo que se reclama é que o Banco Central Europeu venha a ter um papel central. Por exemplo, eu próprio, que não sou especialista ao nível das finanças, não se compreende muito bem porque é que o Banco Central Europeu não terá que ter cedido pelos Estados-membros, naturalmente já se cedeu noutras matérias, regras que possam, no fundo, levar à emissão de moeda, à desvalorização do próprio euro. Nós temos uma margem de câmbio entre o euro e o dólar que ainda tem uma margem suficiente de valorização para podermos capitalizar algo por essa desvalorização, como fazíamos, por exemplo, com o Banco de Portugal. Exatamente, no escudo. No tempo de grandes índices inflacionários. E, portanto, neste momento, eu acho que a projeção que Silva Lopes está, no fundo, a prever que possa acontecer para o ano, vai ter em conta um conjunto de variantes que vão muito para além das dificuldades que Portugal vive neste momento.
Avançamos para o nosso último tema. Paulo Portas defendeu, em entrevista ao jornal Sol, a fixação de um teto para as pensões e esta poderia ser, de resto, uma alternativa para o Governo ganhar alguma margem orçamental com as pensões. Antes de mais, concorda com esta medida, mesmo que agora pensada, mas num futuro próximo concorda com ela? Eu acho que esta medida, para já, é importante que se diga, não é da autoria de... Paulo Portas adere agora a uma porque medida... tem a TSU também a pairar sobre as pensões. Evidentemente, eu penso que Paulo Portas, uma medida que ele não concorda. Paulo Portas, neste momento, julgo que aderiu a uma posição que é do Primeiro-Ministro em campanha eleitoral em 2010 e, portanto, que disse que, efetivamente, em Portugal se deveria seguir um caminho muito idêntico àquilo que se verifica, por exemplo, em Espanha, em que o ordenado, a pensão com teto máximo seriam de 2.500 euros. Por exemplo, é muito recente, julgo que do final do ano passado, que a Suíça terá limitado este plafond a 1.700 euros. E, portanto, nós estamos a falar, e já não falaria da Espanha, que é muito equiparada a Portugal, mas estamos a falar na Suíça, que é um país com direitos e com regras sociais muito apertadas e, de facto, muito assertivas, e onde os trabalhadores se vive bem. E, portanto, estamos a falar de uma regra que, efetivamente, poderia trazer alguns ganhos. Aliás, esta medida está no famoso relatório do início de janeiro do FMI e até já existe um valor para este teto máximo. E seria? Seriam 12 vezes o indexante de apoios sociais, que é um bocadinho abaixo do salário mínimo, e isto corresponderia a cerca de 5.030 euros. Mesmo assim, acima de Espanha e acima da Suíça. Sim, muito acima, mas estes 5.030 euros poderiam... Nós estamos a falar, e é importante que se diga, os portugueses ganham, em termos, os pensionistas portugueses são muito poucos, aliás, até se lhes chama, quem está acima dos 5.000 euros ou chegam a estes níveis, estamos a falar de um quadro quase de notáveis. Serão cerca de 1.700 pessoas ao nível da Caixa Geral de Apresentações e cerca de 1.000 pessoas ao nível do regime geral. O que significa que esta regra, pelo menos, seria moralizadora de muitas situações que, efetivamente, todos nós configuramos como sendo pessoas que têm reformas desproporcionadas com aquilo que foram os descontos que fizeram. Aqui também cabe alguma coragem ao nível do Governo, porque é importante que se diga que muitas destas reformas cabem a magistrados, a médicos, a catedráticos e, portanto, é importante que as pessoas ganhem consciência que os sacrifícios que se pede a pessoas que efetivamente ganham muito pouco é igual e deve ser proporcional àqueles que ganham efetivamente muito. Nós somos 10 milhões e eu estou a falar num universo de 2.700 pessoas e, portanto, nem sei se o teto máximo teria que ser tão alto e, efetivamente... Se calhar algo mais parecido com Espanha faria mais sentido para o nosso país. Por exemplo, mas eu não tenho os elementos todos e isto foi feito num contexto em que se prevê que, mesmo assim, que se consiga um ganho de 200 milhões de euros, só com esta medida, e juntando a isto a subida da idade da reforma em mais um ano, de 65 para 66, poderia também haver um ganho de cerca de 400 a 600 milhões de euros. Portugal, efetivamente, está perante um quadro económico e financeiro que, pelo menos, a crise tem pelo menos esta vantagem, obriga as pessoas a racionalizar recursos e a consciencializar-se daquilo que possa ser o melhor gasto para o dinheiro dos seus impostos. Agradeço-lhe o seu comentário neste Jornal Regional. Cancela Moura até 2 a 8 dias. Boa noite.